Fala você, meu expert em consórcio, tudo bem? Olha só, estamos aqui no nosso último episódio dessa temporada do ConquiCast. Eu tô muito feliz porque é um projeto que a gente desenhou e a gente conseguiu cumprir rigorosamente. E hoje eu estou na mesa, mais uma vez, com o meu parceiraço, Ricardo Arruda, o galã da contemplação, o Brad Pitt do consórcio. E a gente vai falar hoje com um cara que, além de ser especialista em consórcio, também é especialista em investimentos, é CFP, é o nosso mentorado, é um amigo que o consórcio me deu. E hoje o bate-papo, sem dúvida nenhuma, vai ser sensacional, né, Ricardo? Perfeito, Renatão. Realmente, mais uma vez aqui, muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar com o Leandro. Também nos tornamos amigos aí, o consórcio me deu mais essa amizade. E, cara, sedento aqui para consumir desse conteúdo vasto que você tem e principalmente os links entre investimentos e consórcios, que eu acho que é o que o nosso público quer ouvir também. Seja bem-vindo, Leandro. Boa. É isso. Deixa eu apresentar então o Leandro aqui, que eu tô com o currículo dele. Hoje a conversa então é com o Leandro Matias. Ele é CFP desde 2018, é uma certificação internacional de planejador financeiro. Sem dúvida nenhuma, é a certificação mais complexa que o mercado de investimentos tem. Ele, além de empreendedor, já passou por mais de 3, 4 bancos, Leandro? Sim, exatamente. Já passou por várias instituições bancárias, tem 18 anos de mercado, atuou como private banker, depois decidiu sair do CLT para construir o seu próprio escritório de assessoria de investimentos e também de consórcio. Nos últimos anos, ele encontrou o consórcio uma ferramenta de crédito inteligente, alavancagem patrimonial e construção de patrimônio para clientes. E hoje ele vem conversar com a gente sobre essa união, como o Ricardo comentou, dos dois mundos. Porque você que é assessor de investimentos, já deixa o seu comentário aqui, já se inscreva no nosso canal também, já dá like aí, porque hoje o bate-papo vai conectar com você. Leandro, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Cara, mais uma vez, assim, obrigado. Eu sou o Leandro, tenho 18 anos de mercado financeiro, sou planejador financeiro, tenho CFP, trabalhei nos principais bancos, né? Itaú, Santander, HSBC, Bradesco. Cheguei no topo da carreira como private bank, que é um sonho de todo mundo, talvez que está dentro do banco, chegar no alta renda, private, gestão, enfim. Ele ganhava um bom salário, um bom bônus. Só que eu sempre tive esse circo-tico, né, do empreendedorismo, desde que eu, sei lá, me entendo por gente, eu sempre quis montar alguma coisa. Só que a gente sempre falava muito aquela, eu vou sair do banco e montar uma pizzaria, montar uma padaria, montar alguma coisa. Quando veio o universo da assessoria de investimentos, de escritório de investimento, conversando na época com a XP nos fez um convite de montar um escritório e fazer a nossa estrutura. Então, ali foi irrecusável, montei um escritório em sociedade com alguns amigos, com uns parceiros, migramos ali uma carteira para assessoria, que é a história meio que razoável de boa parte. Então, faz 6 anos que eu sou assessor, consultor independente, tô nessa parceria. Sempre vendi consórcio, né, dentro do banco, mas numa estrutura que a gente até brincou ali diferente, a gente tinha ali as metas, era meio aquela reciprocidade. Então, existia, sim, um receio, não era um produto que eu gostava muito, até pelas experiências bancárias que a gente tinha, e a gente começou a ver aquilo ali como alguma coisa que dava para trabalhar. Porém, quando eu vim para o universo independente, a gente começou a ter uma visão mais holística, 360 da vida do cliente, né? E, poxa, tive uma passagem ali que eu vendia minha operação, né, de investimentos. A gente fez uma fusão com um grande escritório, com uma grande operação de assessoria de investimentos. E falei, eu ainda continuo sendo empreendedor, ainda quero montar alguma coisa. Por essas questões de mercado que a gente tem, né, não compete, estrutura e tal, eu falei, eu vou, então, mudar um pouco, migrar a minha estratégia para crédito, trabalhar com cliente pessoa jurídica, correspondência bancária, que a gente chama dentro do nosso universo aí de PJ2, o cara que é assessor de investimentos, que é sócio de escritório, dono do escritório, vai entender um pouco do que eu estou falando. PJ1 é a PJ de investimentos, é a PJ que você distribui lá os produtos com alguma plataforma, BTG, XP, Safra, todos os bancos ali que você pode distribuir, e PJ2 é o que você distribui todos os outros produtos coligados. Seguros, consórcio, crédito. Então, eu montei ali, remontei o meu negócio pautado nessa agenda. E, cara, eu continuei e continuo, sempre vou continuar sendo na minha vida assessor de investimentos. Pode dar o nome que quiser, assessor, planejador, estrategista, a gente brincou, arquiteto patrimonial. Cara, o nome é sempre muito bonito, mas no final a gente atende cliente, faz e desenvolve um relacionamento com ele de longo prazo e entrega o que ele precisa, né? Boa. Eu sou um cara muito preocupado, eu sempre me
dediquei demais em estudar. Eu fiz faculdade, fiz MBA, 3 pós-graduações, fiz mais de 8 certificações e eu sempre me preocupei muito com a qualidade técnica, muito mais do que comercial, porque comercial já é natural, todo mundo que vem do mercado ou que tá querendo crescer na vida sabe que faz muito isso, né? vendas é o que muda completamente a vida de qualquer pessoa. Seja você trabalhando dentro de uma estrutura de um banco ou sendo independente, o que mexe o ponteiro é você vender. Então isso é natural de qualquer pessoa que está dentro de uma agenda comercial. Porém, você nunca pode perder a qualidade técnica. O que hoje eu ouço muito dos meus clientes é, eu tenho clientes que estão comigo há 8, há 9, há 10 anos, desde HSBC, que foi comprado pelo Bradesco. A gente tem ainda um relacionamento. Família, amigos que confiam as finanças, a vida, o investimento dele em mim. Então, o que eu mais ouço é, cara, você é um cara que inspira essa confiança, que passa segurança. E você só tem essa situação, você só consegue ter essa segurança se você investir em conhecimento. E aí, eu tô contando um pouco dessa história pra gente chegar aqui e fazer a conexão com o que a gente quer falar, que é a união dos dois mundos de consórcio com investimento. Então, eu tenho uma carga de assessoria, de planejamento, de consultoria de investimentos. Fui consultor, fui gerente de sala de ações, trabalhava só com brokeragem, com a renda variável, com derivativo. Fui para uma estrutura mais de alocação, vim para o mercado de assessoria independente e há 3 anos, 4 anos, eu refundei a minha empresa, refundei o meu negócio. E eu falei, bom, beleza, qual oportunidade que a gente tem para falar com o cliente? Inicialmente, a minha história com o consórcio nasceu com um caminho que eu acho que é mais difícil, que são as operações estruturadas para empresas levantarem capital. Eu fui, durante um pequeno período, parceiro franqueado de uma empresa que tinha uma estrutura como essa. E, cara, graças a Deus, na minha vida, Deus colocou o Renato no meu caminho, muito por um acaso, num evento de um outro grande parceiro, mentor, que eu também admiro muito, que é o Joelson. A gente sentou do lado e acho que o universo conecta a gente com pessoas que a gente não sabe o que, virou uma amizade absurda, uma admiração gigante, a gente troca mensagens de vida pessoal. Mas por que eu tô querendo conectar com esse momento, cara? Porque foi ali que você me trouxe uma coisa. Cara, eu acho que você tá indo pro caminho completamente mais difícil e errado do consórcio. Eu contando esse bate-papo, esse pitch que eu acabei de fazer aqui, eu sou assessor, sou CFP e tal. Falei, cara, tem um universo muito mais azul, muito melhor, que conecta, muito com mais... Você. Que é a sua essência, que é o consórcio como investimento. Aí eu já... Peraí, consórcio não é investimento. Eu já dei no meio dele. Falei, você tá louco? Consórcio que investimento, isso aqui não é investimento, isso aí é produto, né, produtinho e tal. É um instrumento de crédito, é serviço, mas não é investimento. Não, cara, deixa eu te provar um pouco como eu trabalho, como eu faria o seu funil. E nesse pitchzinho de 5, 10 minutos, ele me explicou, cara, olha, você já tem o cliente investidor. O cara confia, talvez, o mais importante que é o bolso dele. Na minha jornada, eu tenho 18 anos de mercado financeiro. Na minha jornada, eu aprendi algumas coisas. Você pode, no ser humano, mexer com algumas coisas da vida dele. Não pode mexer. Você jamais pode mexer com a família, porque é amor, é filho, é mãe, é pai. É um ponto muito sensível do ser humano. E outro ponto muito sensível do ser humano é o dinheiro, é o bolso. E para alguns tipos de pessoa, muitas vezes o bolso às vezes é até mais importante. Eu sou uma linha muito mais de família, de pessoas, de amar, perfeito, de conhecer, de viver coisas boas. Sou casado, tenho uma admiração, uma força muito grande pela minha esposa. A gente está junto há 22 anos. Meus pais também, meu pai é a pessoa que eu mais admiro na vida, o homem. Minha mãe foi o suporte para tudo. Então, para mim, a família é muito importante. Só que tem tipos de pessoas que o bolso, o dinheiro, ou o investimento, ele é muito importante, mexe muito. Então, quando eu vou cuidar de pessoas, servir pessoas, quando eu me posiciono como um planejador, um assessor, um consultor, de novo, o nome que você quiser, ou vendedor de qualquer coisa, porque a gente vende serviço de investimentos, eu tenho que ter esse cuidado. E aí, quando você me trouxe essa ideia, eu falei, não, cara, consórcio não é investimento de jeito nenhum, você tá errado, o que é isso? Aí ele falou, não, talvez você tenha aprendido isso errado, ou de uma forma diferente. Existe aqui o plano que você vai vender para o seu cliente, ou você vai mostrar para o seu cliente que você pode fazer uma alavancagem patrimonial, que você pode vender a carta contemplada, que você pode puramente, e é uma informação que mesmo eu com 15, 16 anos de mercado até então, não sabia, que é quando você contempla o seu crédito é investido no CDI, na renda fixa, num fundo, não um fundo de reserva, mas um fundo comum de rentabilidade, que gera receita, gera retorno financeiro. Eu falei, cara, entendi.
Então eu tô realmente com uma concepção errada. Vesti totalmente a minha sandália da humildade e vou aprender. E fiz a mentoria, fiz o processo todo de aprendizado e refundação de tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava. E aí eu requalifiquei, ressignifiquei o consórcio e me apaixonei. Até a gente fez a gravação ali de, pô, a experiência com o Renato, com o Eric, o Ricardo fez com vocês aí com a sua vida. Eu falei, cara, o tesão, a paixão que eles têm com o consórcio contagia qualquer pessoa que conversa. E aí eu também ganhei esse tesão, essa paixão pelo consórcio. E eu vejo hoje 2 universos meio que conflitantes. É o cara da Faria Lima, eu tô de terno e propositalmente hoje eu vim, porque eu vim de uma reunião, o escritório fica lá na Faria Lima. É o Faria Limer, é o cara do investimento, da alocação, do trade, do investimento internacional, da offshore, do tributário. E o cara do consórcio, que geralmente a gente brinca que é o pastinho, é o cara que tá na rua, é o cara que tá lá na guerra. E esses mundos não se conversam, parece que é uma treta, uma coisa que, né, hate na internet. Existe um preconceito, né? Eu vejo um negócio muito legal também, que é... Cara, não é sexy falar de consórcio. Se tornou sexy. Está se sofisticando a ponto de chegar assim. Pelos juros altos, pelo momento de economia que a gente viveu e tá vivendo, crédito caro, enfim, se tornou. Mas eu vejo que ainda existe, né? O cara do investimento, dificilmente ele quer falar, ou ele mostra, ele sabe do consórcio. E o cara do consórcio, 99% das pessoas também não sabem, ou brigam ou não falam sobre investimento. Fato. Aí o meu propósito, quando a gente redesenhou esse modelo, falou, não, cara, consórcio pode ser, não é um produto de investimento. Ele não é, mas ele pode Não ser usado como, né? É uma Mas ferramenta. a principal gancho que eu aprendi, que eu redesenhei aqui foi, investimento é tudo que gera ROI, retorno para o cliente. E o consórcio, ele é sim, e pode sim se tornar uma ferramenta de geração de ROI, de receita, de resultado, e resultado líquido para o cliente, de alavancagem, de exponencialidade. Quando eu redesenhei isso, eu falei, não, realmente, o crédito estruturado, a oferta está de lance, a gente estava até discutindo, falando, pô, o mercado ele tá muito sério, muito ruim, porque, cara, as lances de 60%, de 70%, de 80%, cara, esse é o mar vermelho, porque o cliente vai ter uma experiência ruim, Exato. a administradora talvez vai ter problema com o cliente, que nem a administradora quer problema. Então, cara, é um oceano vermelho. A estruturação do crédito. E muitas vezes, sendo sincero, a gente estava discutindo, a conta não fecha. Determinado percentual de lance se torna algo muito caro, oneroso, que talvez o financiamento, um home equity, vai ser mais interessante. E quando eu vim para o Oceano Azul, que é pegar o cliente investidor, planejador, que pensa como eu num relacionamento de longo prazo, não é uma questão de querer ou não querer, é necessidade esse cliente ter o consórcio. Ele faz parte do planejamento de alavancagem, de construção patrimonial, de arquitetura patrimonial. E aí você tem... O que eu fiz, né? Eu criei um método que eu chamo Lucre com Consórcio, que é o Lucre com Consórcio nada mais é do que explicar para o cliente, desmistificar para ele toda essa estrutura. E eu mostro para ele 6 estratégias para ele lucrar com consórcio. Ele pode lucrar vendendo a carta contemplada, se contemplar cedo. Muita gente falando disso. Ele pode lucrar com o que a gente chama de previdência exponencial ou simplesmente, cara, só a reserva financeira que esse cara juntar e pagar, em algum momento ele vai retornar isso para ele. Pode fazer o que eu vejo mais sentido, que é a arquitetura patrimonial, a alavancagem patrimonial, a construção de patrimônio, que é você comprar o imóvel, se autopagar, se autoquitar e com isso fazer 1, 2, 3, 10, 15, 20 imóveis. A gente, no mercado de investimento, concorre muito. O maior problema, a maior dor que qualquer assessor, consultor de investimentos tem é um dia belo que o cliente vai acordar na vida dele e vai dizer, quero comprar um imóvel. Isso é um baita dor de mercado. Perfeito. Só que eu que comecei a falar, inclusive pro meu time de assessores, que eu sou líder de equipe, eu tenho um escritório que eu comando assessores. Então eu falei, cara, se isso acontecer e você não souber, com toda a desculpa que eu vou dizer aqui, você é um péssimo assessor, você é um péssimo profissional. Porque o cliente ele não toma a decisão que ele vai comprar o imóvel hoje. Talvez ele avise o gerente dele, tem bancário também que vai ouvir isso, ele avisa o corretor de seguros, o especialista, e avisa o assessor dele que ele, final de semana eu fui lá e vi um imóvel, eu vou comprar. Só que se você é um cara presente, se você é um cara que está dentro da estrutura de planejamento e se faz ativo com o seu cliente, você sabe que ele vai tomar uma decisão daqui 2, daqui 3, daqui 4 anos. E você vai se antecipar. É um produto antecipado e reativo. Meu amigo, cliente, você precisa... Já que você vai, eu sei que você vai.
seja para você, para o seu filho, ou comprar um estúdio no Airbnb que tá na moda, ou fazer alguma coisa que você vai precisar ter um imóvel, que investimento imobiliário, acho que a discussão maior aqui do investimento não é nem se consórcio dá resultado ou dá... Não, vale a pena eu deixar o dinheiro aplicado ou ter imóvel? Liquidez. Culturalmente, na história do Brasil, país de inflação alta, de juros altos, de instabilidade institucional, econômica, volatilidade, o brasileiro habituou a comprar imóvel. Sim. Então, a compra do imóvel, para mim, ela é a melhor estratégia, uma das melhores estratégias de formação de patrimônio. Perfeito. Ainda mais Só se ele que vai se você tem autopagar, que né? fazer isso de forma inteligente. Uhum. O cara comprar à vista, quanto tempo na vida demora para ele juntar R$1 milhão? A gente fala hoje de milhão, né? Vendendo milhões, essas coisas. Parece que a gente perde muito a noção da vida real, do que é o número. Cara, mas R$1 milhão é muito tempo de aporte, fazendo planejamento, guardando, seja com juros altos, juros compostos. Demora para você juntar R$1 milhão. Uhum. O consórcio, seja parcela reduzida, parcela integral, falar da integral, 6 mil, 7 mil Tem reais de gatilho parcela, antecipação. você junta R$1 milhão e alavanca o resultado e compra o imóvel. Essa estratégia patrimonial, para mim, é uma estratégia segura, uma forma de que eu vejo resultado, de fato, mexer no ponteiro da vida dos clientes. Perfeito, sensacional. Um ponto a adicionar nessa análise de como o consórcio ele pode ser utilizado, não são só essas três, na minha opinião. Essas três são as mais óbvias, de novo. Então, a gente está falando da venda da cota, a gente está falando da previdência exponencial Isso. e da alavancagem patrimonial. Isso. Mas a própria previdência exponencial, no meio do caminho, esse carrego de crédito, ele também é um seguro. Exato. Porque você tem um crédito disponível a ponto de poder utilizar a qualquer momento que você tiver uma oportunidade de mercado. E também é um seguro pro assessor. Exato. Porque se o assessor tem um crédito disponível para o seu cliente dentro da carteira, o cliente não vai dar churn. Com certeza. O cliente vai pegar esse crédito e utilizar para fazer a aquisição do imóvel. Exato. E aí o crédito barato, que tanto se vende no mercado, na verdade, ele é o crédito planejado. A gente vai discutir talvez isso um pouco mais lá na frente. O crédito que o cliente oferta um lance muito alto ou tá desesperado para contemplação, caro pra caramba. é um Exato. crédito caro. A gente pode discutir matemática, que aí nós estamos com o maior mentor do Brasil de matemática de consórcio, mas ele me convenceu, ele falou, qual a parte ruim da mentoria? Que não tem nada de ruim, mas aqui cara, eu aprendi a fazer a conta, mais detalhadamente ainda, e fazendo essa conta, hoje eu me convenço que o meu modelo de vendas de apresentação, de planejamento com consórcio, aporte mensal, ele é, sem sombra de dúvidas, algo que está posicionando e melhorando a vida do cliente. Agora, o crédito oceano vermelho com lances altos, a gente tem que saber fazer conta. Exato. E aí que entra aquela humildade de você saber realmente se posicionar uma hora no especialista, outra hora no aluno, para entender o que você está vendendo. Exato. Mas a gente falou aqui, né? Só recapitulando para não perder. Eu falei que são 6 formas de vender. Pô, mas que maluco é esse que 6 formas de lucrar com consórcio? Que maluquice é essa? A gente falou das 3 que todo mundo sabe, todo mundo fala diariamente e tá talvez aí na internet super batido. Só que eu fui ver outras formas, além de gerar resultado. Porque no final, o cara do investimento, ou o cara que faz planejamento com o cliente, ele precisa ter uma visão. Ele precisa entregar resultado para o cliente dele. E aí, eu vou de novo aqui reforçar. Os 6 formas de lucrar. A gente falou do venda da carta, só que isso aqui só vai dar resultado se contempla rápido. Ou rápido não, cedo, né? Até a gente tem 50 meses ainda tem um resultado. E a gente sabe que o mercado, infelizmente, não tem não como... entrega. Não tem como entregar, não dá pra vender dessa forma. Eu acho que é, assim, red flag se o cara falar e ofertar isso pro cliente dele. Porque, pode ser sim que a gente contempla em 2, em 3, em 4. Mas pode ser que demore 7, 8 anos. E em todos os cenários o cliente ganha dinheiro com o consórcio. Tem que saber como, né? No cenário de 8 anos, se tudo der errado, a previdência, cara, você guardou, fez uma reserva financeira pro cliente que não tem muita disciplina, é o boleto que te faz rico. Maravilha, a gente tem ali. Tem a compra do imóvel, que é uma exponencialidade absurda. Você compra o primeiro, bota para alugar, o estúdio se auto e paga. Mas só estúdio? Não. Cara, pode ser imóvel mesmo, às vezes no bairro, tem boas oportunidades. É uma forma de lucrar. E aí eu fui subindo o nível. Falei, eu sou investimento. O que tem a mais aqui nessa estrutura? E aí a gente tem uma coisa que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, que é, aqui sim, o instrumento de rentabilidade do consórcio. Como é que faz a rentabilidade? Que é a minha 4ª forma de ganhar e de lucrar com consórcio. Cara, a gente está num cenário de Selic, de taxa de juros de 14%, 15%. Os juros altos, se o cliente contempla o seu crédito, poucas pessoas falam ou informam que quando a contemplação acontece,
dinheiro do crédito é investido num fundo de renda fixa, um fundo DI, que todo mundo conhece, e começa a gerar rentabilidade. Só essa diferença de spread, essa alavancagem, poxa, o cara contemplou uma carta de 1 milhão, tá rendendo lá seus 10 mil, 11 mil, 12 mil, depende do CDI mensal, dos juros, e tem uma parcela de 6, 7, 8, 5, depende do prazo, depende do que ele comprou, de qual administrador que ele comprou. O Cara, só rendimento essa é maior do que diferença, a o parcela. Spread rendimento estrutural. da carta parada no CDI, no fundo, é maior do que a parcela. É o efeito caixa, né? Ele tá pagando parcela, mas o Sim. dinheiro tá rendendo. Isso posto no tempo, que o que eu vendo, que é juros compostos e tudo mais, o cliente ganha bastante dinheiro também. Então, é uma quarta forma dele lucrar. E aí, as outras duas formas são aqui uma coisa muito específica que tem que saber fazer, não é qualquer um que vai conseguir entregar isso pro cliente. E graças a Deus, por essa especialidade a gente consegue, que é fazer o consórcio unir o mundo do leilão com o consórcio. Perfeito, Que alavancagem patrimonial. isso é uma né? alavancagem. Se eu tô falando de imóvel e o universo de leilão, eu não sou especialista em leilão, mas eu tenho alguns parceiros, algumas que conhecem bem desse mundo. Se eu entregar a ferramenta financeira para ele certa, adequada, e por isso que eu falei que tem que saber fazer. Aqui eu tô falando de um perfil que já tem talvez o imóvel, ele vai conseguir fazer ali uma devolução do capital pro bolso dele, enfim, algumas administradoras que conseguem, outras não, enfim, mas a gente conseguir fazer o faturamento do imóvel no leilão, que aí eu uno dois mundos, patrimônio físico que dá segurança para o cliente com leilão. E a sexta forma de lucrar é o consórcio como captação de recursos, como crédito. Também para a mesma estrutura. Eu comecei no consórcio querendo falar para o empresário, para a empresa, para a pessoa que precisa de recurso de capital, levantar capital. E aí, o recurso mais barato, indiscutivelmente, de forma reativa, é o consórcio. E a gente tem as minhas 6 ferramentas. Se a gente explorar um pouco mais, cada um vai ter mais 7, 8. Vai ter. Então, o cenário aqui é, o cliente ele ganha dinheiro com o consórcio no começo, no meio e também no final. Poxa, todo mundo tá no Oceano Vermelho falando, eu tenho que contemplar meu cliente em 3 meses, 6 meses, 1 ano, senão ele perde dinheiro. Não. Se você contemplar ele rápido no cenário atual, talvez 2, 3 anos, 4 anos, você vai vender a carta, o cliente vai ter lucro. Se você demorar um tempo, cara, deixa juros altos, deixa a carta rendendo e carrega isso até o final. Enquanto o juros estiver alto, essa conta tá fechando. Pô, deu muito, muito, muito errado. O Leandro foi um cara ruim, um assessor ruim, um planejador ruim na entrega. Cara, eu te entreguei um imóvel que você não estava planejando. Então eu durmo igual um neném, tranquilamente, que no pior dos cenários, eu te entreguei o imóvel. É isso. Que é o sonho de qualquer pessoa. É isso. E tá se pagando, tá se auto-quitando esse imóvel. Então, não tem como você perder dinheiro. Só que tem a cereja do bolo. Ó, se é empresa, se é empresário, cara, vamos fazer uma forma de você levantar recurso, captar um dinheiro barato para reinvestir no seu negócio, fazer exponencialidade, crédito pensado, inteligente e barato. Vamos unir o imóvel de leilão, tentar entender melhor isso, buscar oportunidades. Você lucra aqui. E fora que, no pior cenário, se contemplar no último mês, o cliente fez a reserva financeira. Então, aquele cara que não tem tanta disciplina... Porque assim, qual que é a dor também do assessor e de mercado? Vamos ser bastante realista. A gente vive num país de renda média, talvez até pobre. A gente vive numa bolha, né? Porque como a gente vende bem, da população. a gente perde totalmente a noção. Inclusive, por ter sido private, o assessor também cuidar de cliente, às vezes com alguns milhões investidos e tudo mais. Cara, isso é uma bolha. Não é assim que a vida toca. Só que existe muitas pessoas que ganham bem, 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais e não tem dinheiro investido. Então eu consigo aqui atender uma gama, um universo maior de clientes. Cliente que ganha bem e precisa de uma assessoria, de um planejamento. E aí eu mostro para ele, cara, se a gente começar a fazer aplicação, tesouro direto, renda fixa, ações, se eu acertar muito, para você juntar 1 milhão, a gente tá falando de 10, 12, 15 anos fazendo aporte mensal com muita disciplina. Agora, se eu te coloco o consórcio dentro do instrumento, poxa, você pode aportar todo mês lá 5 pau. Cara, vamos fazer o seguinte, 1.500, 2.000, 3.000 reais, vou enquadrar melhor grupo, melhor parcela, melhor estrutura para você. Não vou falar muito de bandeira, nem de administradora, a gente pode depois, se vocês quiserem falar sobre isso, mas enfim, vou enquadrar um bom plano aqui para você, que vai te entregar 300, 400, 500, 1 milhão, depende, né, do plano que ele tá comprando. Exponencialmente, eu te entrego o resultado mais rápido para esse cliente do aporte mensal. Porque, invariavelmente, vai contemplar. Pode demorar 1, 2, 5, 8 ou 10 anos. Só que eu te trago a alavancagem. A alavancagem patrimonial, a alavancagem financeira, ela é você chegar mais rápido no objetivo. Simples. Então, não é só o fato de eu comprar imóvel vai dar dinheiro, de eu vender a carta vai dar dinheiro, mas, cara, só o fato de o aporte mensal te trazer um resultado maior. E se eu te contemplar em 3 anos?
Você teve 500 mil no bolso, 1 milhão no bolso, 2 mil. Aí depende do valor que você cabe no bolso. Então, eu posso aportar todo mês 10 mil. Cara, 10 mil você vai comprar, sei lá, alguns milhões de carta de consórcio, que vai te dar 5, 10 imóveis, que vai te dar tanto de lucro. Então, aí a gente começa a discutir essa arquitetura patrimonial, que é o que eu tento unir e desmistificar para as pessoas que são... Hoje eu tô mais ou menos famosinho, eu até brinquei, conheço, ando em 2 bolhas. Eu conheço muita gente do mundo de consórcio, por ter feito a mentoria do Renato, algumas outras mentorias, e muito em evento de consórcio. E também tenho algum conhecimento no universo de investimentos, por ter sido gestor de escritório, muita gente me conhece lá na rede de distribuição de investimentos. Cara, eu tento unir esses 2 mundos. Não tem por que ter briga. O mercado, o bolso do cliente é um só. Porém, o mercado ele é muito grande para todo mundo e precisa de profissionais bons, capacitados, qualificados, que possam ter todo tipo de conversa. Então, eu tento ser um profissional multifacetado. Se o cliente precisar falar de seguros de vida, eu vou falar. Se o cliente precisar falar de crédito, eu vou falar. Se precisar de falar de investimento, precisar falar de investimento internacional, de proteção, de blindagem. A gente está num momento de reforma tributária que existem várias alternativas, saída fiscal ou não, discutir isso, a gente precisa falar. E aí o consórcio, ele se tornou... Era um produtinho que a gente tinha, a gente começou a olhar, ver, falou, não, isso aqui, ele é instrumento principal de planejamento, de alavancagem e construção patrimonial do cliente. Educação, boleto... Cara, isso aí. A disciplina. As pessoas não têm disciplina. A gente vê esses números das administradoras que têm lance de fidelidade, a gente acha absurdo, né? Eu tenho uma carteira razoável ali, já vendi mais ou menos umas... O ano passado a gente vendeu uns 35 milhões, 30 e poucos milhões de consórcio. Estamos vendendo essa média sempre... Né? A minha empresa, eu sou outro foco, né? Então a gente foca muito na estrutura. Queria estar vendendo 15, 20, 30, 40 milhões mensal, mas a gente está vendendo mais ou menos isso. E, cara, quando a gente olha, mesmo o meu cliente, investidor, alta renda, muito disciplinado, avisando, recebendo a mensagem da minha equipe, ele, não, na verdade, não é que ele não paga. Eu tive um cliente que perdeu fidelidade, cara, eu fiquei abismado, porque ele pagou a parcela no dia 20, e a parcela vence dia 16. Ele perdeu 6 meses, 8 meses de parcela que ele tinha pago. E aí você fala, não, pô, ele furou. Não, ele não furou, ele pagou só 3 dias depois. Então essa matemática, seja do lance... o lance fidelidade, vai ter os haters, vai falar, não, é só mais um lance fixo, é só mais um sorteio. Não é, dependendo da estrutura, pode ser que sim, você concorre com muita gente. Mas quando é bem feito, e a gente tem algumas administradoras que fazem isso muito bem feito, cara, não, é desempate. E a disciplina, que é o que você estava conectando aqui, de guardar, de aportar, e eu vou te forçar a guardar dinheiro. No pior dos cenários, eu te entreguei o imóvel e você tem uma reserva. Ô, Leandro, deixa eu te perguntar, aí eu vou passar pro Ricardo aqui também. Cara, o que leva um assessor a olhar pro consórcio? Porque a gente hoje tem 2 universos, né? O assessor que é o hater do consórcio, muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes porque ele tá ouvindo pessoas que são famosas, mas que não têm conhecimento, lugar de fala, né? Teve até um participante, Ricardo, que veio aqui no podcast, o Fernando Lamourier, que é da Multimarcas e da Savings Club. Ah, legal. Ele falou assim, cara, se você for falar mal de consórcio, me chama, pô. Porque eu sou sócio de administradora. Se tem alguém que sabe falar mal de consórcio, esse alguém sou eu. E eu gostei do que ele falou, porque Muito faz bom. sentido, né? Sim. Se tem alguém que sabe os defeitos do nosso produto, somos nós que vivemos isso. Vai né? até em linha do que o próprio Leandro falou, né? Que Exato. ao participar da mentoria, ele aprendeu também a fazer conta. Exato, os defeitos e tal. Então, a minha pergunta, Leandro, e aí o Ricardo faz a pergunta dele na sequência, é, cara, o que leva um assessor a olhar para o consórcio e a se apaixonar? Quais são as características que o consórcio traz que faz você ter essa paixão? Você vai sempre ter os 2 vieses, né? Fala, pô, é uma quinta essência, é a melhor coisa? Não é. Mas também não é tão ruim como se pinta. A gente tem que ter 2 coisas. Tem que ter a mente aberta, estudar e fazer conta. Eu vou concordar com alguns colegas e influencers de muito renome, de views de milhões, que falam mal. E também vou concordar com quem fala muito bem. Porque você precisa, primeiro, ter conhecimento. A gente vai dizer que talvez... O que leva o assessor? Primeiro, no meu caso específico, 2 dores. Ou eu só conseguia captar, e para eu trabalhar bem trabalhado, fazer realmente uma assessoria, uma montagem de carteira, de portfólio, e ter, lógico, uma boa remuneração, eu precisava falar com o cliente de 1 milhão mais. Talvez 500 mil mais. Só que, de novo, esse cliente não está em toda esquina.
Uhum. Eu, por ter tido uma carreira bancária, ter um relacionamento, ter uma carteira, eu tenho acesso e tive acesso a esses clientes que confiaram. E andar, né? Faço muito mastermind, participo de assessorias. Só que eu me porto como um profissional qualificado, que eu invisto no meu conhecimento. Então, essa apresentação que eu tô fazendo aqui, cara, eu sempre faço com o meu cliente também, faço para as pessoas e tento trazer essa confiança. Só que é uma dor que não tem clientes milionários, não tem milionários no Brasil suficiente Aí para tem todo que mundo. fabricar os milionários, né? Aí a gente tem que fabricar milionário. E outra dor bastante importante, como a gente brincou. Eu acordei algumas vezes na minha jornada, seja como gerente de banco, como consultor, como assessor, como especialista, com pedido de resgate de cliente. Falei, cara, não, eu não posso ser aqui. Eu tô falhando, porque se o meu cliente não me avisou, eu falhei. Eu brinquei aqui com o time, com o assessor que foi ruim. Eu já tive essa situação. Ah, Leandro, comprei um imóvel para minha filha. Ou eu vou comprar um imóvel, tô indo fazer isso, tô comprando um carro. Cara, eu acordei, desculpa, eu falei com você porque eu não sabia que você estava pensando, planejando comprar um carro ou comprar um imóvel. Então a gente precisa ter esse realinhamento da nossa jornada. Então essas duas dores. Eu não tenho tantos clientes milionários assim, apesar de conseguir acessar os clientes, e eu não tenho, eu preciso ter uma estrutura que atenda o cliente e tenha um crédito menor. Só que tem outra dor também, como eu já falei. E o universo muito maior. A gente tem 80 milhões de pessoas negativadas, que não tem disciplina, que não tem o hábito de pôr R$100 na poupança. Que o rate da poupança ele é unânime. A gente sabe que não é uma reserva. Mas, e se essas pessoas, ao invés de estarem endividadas, jogando bet, jogando tigrinho, perdendo às vezes até a mentalidade, a cabeça, a vida pessoal dela, tivesse com uma disciplina de poder guardar um dinheiro. Então, aqui é um universo que o assessor não conecta. E o produto consórcio conecta com o universo maior de reserva, de poupança, de aporte mensal. Só que não é só o aporte mensal. Aí é desmistificar o consórcio mais investimento. É os dois trabalhando por um propósito único, que é formar patrimônio. Então, o meu propósito de vida se tornou isso. Falar cada vez mais, mostrar cada vez mais que esses dois mundos são um só. Porque ROI, retorno financeiro ou retorno patrimonial para o cliente, é o objetivo final. Perfeito. Eu, como especialista, como assessor, como consultor, como gerente, como life planner, eu preciso conectar os melhores produtos, as melhores oportunidades que vão entregar. Então, foi aí que veio essa paixão. Uma dor latente de, poxa, como é que eu atendo mais clientes, melhor esses clientes, e como que eu uno alguma coisa que mexa o ponteiro para esse cliente. Perfeito. Então, aí que eu me apaixonei. E quando eu entendi, na verdade, um pouco mais, aí falando realmente, existe o rate que eu também concordo. Ah, meia parcela integral. Ah, lance fixo, lance disso. Eu falei, cara, bom, então peraí. Tudo que me contaram de consórcio, porque eu venho do consórcio old school do bancão, que a gente vendia em reciprocidade, ou o cliente comprava aquilo lá, entrega pra Deus e vê lá quando contempla. A real é essa. A real era essa. Uhum. Então, cara, isso era muito, muito... Só que, infelizmente, o mercado cresceu. Só que a gente vê as administradoras, vê o crescimento, a exponencialidade do produto, também não acompanhou a entrega do produto. Então, o rate que existe atual, também é uma coisa que eu vejo como um cenário preocupante. Porque as pessoas não estão se qualificando, não estão entendendo, e o cliente talvez não está entendendo necessariamente o que ele está comprando. E aí que entra o cara que vira hater eterno do consórcio. Porque o cara... Eu falo isso, inclusive, no meu curso, no meu processo e tudo mais, quando eu falo do lucro com consórcio que eu não vou vender. Cara, todo mundo já comprou consórcio, e ou ele vai amar, ou ele vai odiar. E provavelmente o cara que odiar, ele foi ludibriado, alguém mentiu pra ele, vendeu que ia contemplar em 3 meses, vendeu carta semi-contemplada, vendeu que não, aqui é garantido que 2 anos... Como que é essa carta semi-contemplada? Carta semi-contemplada. É o lance embutido? Aquelas coisas assim, ó, você compra em 1 ano é semi-contemplada, que tá garantido que vai contemplar. Tem um fundo especial nesse grupo. 12 meses é o período, sei lá, de estorno da comissão, eu não sei o que acontece. E, infelizmente, o mercado é poluído com isso. Então, a informação... Mesmo a gente tendo pessoas como o Renato, como o Érico, como a Conqui, tendo outros grandes e brilhantes mentores, o Elson, o Wesley, enfim, a Maíra, todas essas pessoas que tentam qualificar e falar e ensinar o mercado, a gente ainda vê muito problema. Sim. E por isso que eu vejo que, quando eu fui aprender a conta, a matemática dessa operação mesmo, hoje eu me sinto muito mais seguro de analisar grupo, de analisar administradora, analisar
aquilo ali é integral, existe integridade naquela conta. Porque não é bandeira. Você pode ter grupo de consórcio de bancão, que é super seguro, de seguradora, que todo mundo conhece, que é super seguro, e Vai de ver administradora independente, pequena, que também é super seguro. Uhum. E o inverso também é verdadeiro. Você Uhum. pode ter grupo, produto muito ruim num bancão, na seguradora, na administradora independente. Cabe Perfeito. ao profissional saber fazer essa conta. E aí Exato. eu acho que aqui tá o gap. Aqui tá o erro de 90%, 95% do mercado. As pessoas, seja os vendedores, os especialistas, como os compradores, ou mesmo as pessoas que fazem os vídeos, né, de hate na internet, não entenderam, ou não fazem, ou nem analisam aquilo de uma forma mais matemática. Vender consórcio para contemplar em 3 meses é 80, 90, talvez 100% de chance de ser picaretagem. Uhum. Mas, pô, não. Eu tenho um cliente muito rico que tem 1 milhão e ele vai dar 700 pau de lance. Tudo bem. A conta tá fechando? Provavelmente não. Provavelmente a experiência desse cara não vai ser positiva. Mas que ele vai contemplar, vai. Então eu posso garantir contemplação. Se ele der 700, 800 pau de lance, ele vai contemplar. Então essa é a diferença. Eu me apaixonei pelo consórcio em um modelo muito específico. Planejamento, alavancagem, construção, que é o papo bom. Esse papo que a gente estava falando até agora. E olha, no pior cenário você tem resultado. Se eu errar, eu te entreguei o imóvel. Se eu acertar, você vai botar rentabilidades que parece assim, absurdo. Imagina você contemplar um crédito em 6 meses na parcela reduzida. 1000% Cara, é de rentabilidade. 3.000% sobre o valor investido. Parece até pirâmide esse negócio, mas não é. É fato, é real. O Eu mercado posso é assim. comprar, eu posso comprar um Tem crédito. embasamento, né? Existe essa possibilidade. Uhum. Vai acontecer com muita chance? Não, mas vai acontecer. Alguém vai acontecer. Exato. Agora a questão é eu poder ter o papo bom e também ter o papo ruim. Qual que é o papo ruim? Cliente. O colega ali do concorrente comentou, falou e prometeu pra você isso. Não vai acontecer. Eu não trabalho desse jeito. Poxa, mas eu preciso do crédito em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Amigo, nem o financiamento fatura em 30 dias. Eu tô com um financiamento aqui pra fazer que tá demorando, porque a construtora... Não é nem eu, nem o cliente, nem o banco. Uhum. A construtora não liberou a BITS. E aí, como é que eu resolvo? Não tem matrícula. Ainda tem que esperar a liberação da matrícula. Então, cara, nem o financiamento faz em 30 dias. Como é que você quer um crédito em 30 dias? Eu costumo dizer, até pros mentorados, o Rica sabe disso, que ele acompanha bastante aqui, né? Que a pessoa, ela primeiro, que é o mais óbvio, né? Ela primeiro escolhe o imóvel que ela vai comprar pra depois descobrir como ela vai pagar. O consórcio, essa lógica é invertida. Exato. Primeiro eu tenho acesso ao crédito, como eu vou pagar, pra depois eu escolher o que eu vou comprar, porque o consórcio não te obriga, meu amigo, a escolher antes. Exatamente. Sim ou não? Exato. E aí é onde todo mundo cai. A gente tá até conversando com o Zani. Aqui, né? O Zani é um parceiro nosso aqui, entrou no nosso ecossistema. Uhum. E ele caiu nessa falácia. Ele comprou um imóvel na planta e fez os consórcios simultaneamente para contemplar em 3 anos. Sim. Chegou 3 anos, não contemplou. Porque ele não foi uma oferta de lance, ele ofertou lance fixo e tudo mais. Eu falei, cara, a dinâmica que você escolheu, ela foi errada. Você precisa primeiro fazer o consórcio. E aí, quando contemplar, sim, escolher o imóvel. E é onde todo mundo ganha. Eu acho que a gente não tem cultura de educação financeira e planejamento, que aí é um pouco do meu posicionamento. E seja investimento, consórcio, seguro, produto, é a cultura do planejamento, do hábito de poupar e guardar. Perfeito. Que isso é o maior desafio educacional que a gente tem no país. E isso não tem a ver com renda. Não. É Não, outra tem coisa. nada a Você O cara falou uma ganha coisa 2 mil por valiosíssima. mês, ele pode pagar R$200, R$300. Vai ser a cotinha de um carro. Mas, cara, é o hábito de poupar. E você falou uma coisa valiosíssima de muitas pessoas que ganham 30, 40, 50 mil por mês e não tem R$1 E não tem. guardado, investido, poupado. E a gente está num momento muito interessante para falar sobre isso, que a gente está passando agora sobre a Semana Nacional de Educação Financeira. Olha só. É a 13ª edição, eu nem sabia que existia, descobri há pouco tempo. E aqui, dessa semana, o tema dessa semana é construindo longevidade e prosperidade através da educação financeira. Então, o nosso papel aqui não é só vender consórcio, vender investimento, não é só mostrar o melhor produto. Nós temos aqui o nosso dever Educação é financeira. disseminar o conhecimento e a educação financeira para o público, porque o Brasil sofre muito
inclusive é enganado na rua Sim. justamente por falta de educação Sim. financeira, Sim. por falta de disciplina. Então, faz parte do nosso papel. E esse dia a dia que você faz aí é super importante, né? Continue A minha assim. agenda, ela é hoje voltada até mais pra essa... Porque assim, cara, graças a Deus a gente empresarialmente teve alguns sucessos, a gente conseguiu também algum patrimônio, não tô multimilionário ainda, mas hoje eu tenho um propósito, que é servir mais pessoas, atingir mais pessoas. Como eu falei, não tem tantos milionários. Existe uma dor no mercado de assessoria de investimentos que hoje, na minha bolha lá, tem todo o escritório quer bater 100 bi de custódia. Todo mundo vai bater 100 bi. Cara, não existe mercado Eu já fiz essa conta, todo mundo tem para 100 tanto bi para todo mundo. Não tem. Então, a gente tem um oceano azul de, cara, educação, planejamento. Dá mais trabalho falar com as pessoas. Amigo, Exato. olha, você ganha 3 mil, você tem que guardar 10, 15% do seu... Não é sexy. E não é só os 40 mil, 50 mil. Lógico, eu quero falar com o cara que ganha 50 pau por mês. Eu tenho um plano absurdo de escalada, de arquitetura, de estratégia patrimonial. Mas também é possível a gente falar com um cliente que tá com 3, 4, 5, 6 mil de receita. E aí o consórcio ele vai conectar muito com isso. Porque ele é um produto de alavancagem, é um produto de construção, um produto que vai entregar. Só que tira essa cabeça do, 6 meses. É 1 ano, é 2 anos. Isso. Não, é o hábito de fazer planejamento. Exato. É um desafio, é um propósito, mas eu acho que vocês, enquanto escola, enquanto plataforma, enquanto estrutura de vendas, têm essa missão. Eu tenho essa missão. Eu conecto com muitos amigos que também pensam. Então a gente tem, né, a revolta dos bons. Não é só gente ruim no mercado. No mercado de assessoria, eu até brinquei, né, antes da gente, quando tava sem câmera. Cara, ano passado foi um ano ruim para assessoria de investimentos. A gente teve vários eventos, né, muito ruins, enfim, tinha que ficar justificando muita coisa. Só que eu sempre falei, cliente, no final, seja qualquer coisa que você vai comprar no mercado financeiro, ou fazer, ou acessar, é a pessoa que está te atendendo. Eu me coloco no universo dos bons, porque nunca te vendi um produto errado, nunca fizemos nada de desacordo. Perder dinheiro, eventualmente, por causa de um cenário econômico, de uma queda de bolsa, isso é do mercado. Não tem como. Eu sempre que eu falo, eu não garanto nada. A única coisa que eu garanto é a minha integridade, hombridade, é o relacionamento que a gente vai ter a longo prazo. Mas eu não garanto nem contemplação no consórcio e nem rentabilidade no investimento, porque não é aí o jogo. O jogo é serviço, atendimento e relacionamento. Então, a gente tem esse problema latente de trazer as coisas boas para o cliente, também entender melhor e fazer o que é certo. Então a gente teve esse momento muito ruim aí de mercado e eu até vejo que talvez o volume de venda de consórcio no Brasil, enquanto o juros está alto, ele está vendendo muito grande. Então eu tô vendo ali na frente talvez um cenário que, cara, precisamos discutir, precisamos falar. Olha, não são todos, ou não são todos os produtos que são bons. E aí a gente vai falar com os grandes influencers lá que estão falando, pô, o consórcio não serve, o consórcio não presta. Não, cara, vamos entender melhor que tem sim grupo de consórcio bom, como também tem sim grupo de consórcio muito ruim. Sim. Tem sim administradora séria, como tem vendedor ruim e tem vendedor bom. Então, a gente tá lançando essa bandeira aí da revolta dos bons. Perfeito. A pessoa que trabalha direito, a pessoa que faz o certo. A verdade vende, né? O Joelson fala muito isso. E sim, a verdade vende. E a gente não tem que ter medo. Parece que, com toda a desculpa aqui, não sei nem se isso vai pra internet, mas o picareta tá vencendo o jogo. Não, cara. Eu conheço, a gente fez a mentoria, eu tenho 10, 15 amigos que são puta vendedores de consórcio. Pessoas boas, do bem, gente ponta firme. Gente que não quer mentir pra cliente, que não quer vender consórcio semi-contemplado. Gente que quer vender o certo. No investimento, a mesma coisa. Eu tenho Hoje, o assessor, ele tá, cara... Na bolha que eu ando lá, tá todo mundo falando mal de assessor. Não, agora é só FII fixo, é só isso. Não, cara, tem assessor bom, gente íntegra, gente do bem trabalhando certo. Não é porque meia dúzia fizeram coisas erradas que 100% do mercado é errado. Tá? Exato. Então, sim, a gente tem gente ruim, tem produto ruim, tem os pastinha, e os pastinha tem em todo o universo. Tem o pastinha do seguro, tem o pastinha do crédito, tem o pastinha do consórcio, também tem o pastinha do investimento. Agora, também a gente tem que se unir cada vez mais com pessoas boas, com um time bom, com gente boa, com gente que tem propósito, gente que acredita na verdade e fazer a informação chegar para o cliente. E aí, essa missão que a gente está falando do propósito, de as pessoas terem hábito de poupar, de guardar, de falar, de saber, de ter acesso a coisas interessantes, vai ficar mais fácil. E é interessante que a gente se conheceu no Consórcio Day, acho que foi o primeiro Consórcio Day mesmo que teve.
Foi mesmo. Já tem uns 3 anos, né, Já, André? acho que foi 23 ou 24, faz tempo já. É, O evento era pequeno, hoje o Joel tá gigante lá. É. Hoje tá com 500 pessoas lá. O evento Uau. acho que era pra 150, 200. Nem isso. E aí, é como se fosse nós dois aqui, Ricardo. Você era o Leandro e eu assentado aqui. E aí... Se eu me recordo, você ainda ia lançar a Conqui. Isso. Vocês estavam, ainda foi tava 23 ou 20, é. você ia lançar a Conqui ainda. E aí o Leandro, ele virou pra mim e falou, pô, o que você acha aí do Joelson? Eu falei, não, cara, o Joelson é top e tal. E aí ele chegou a preencher a aplicação, mas acabou não entrando, né, na mentoria. E aí depois, é difícil, cara, você foi entrar na T4 da Conqui? É isso aí. Na Você já tinha T3, lançado, né? você tinha plataforma. Isso. Aí a pergunta que eu te faço é, por que de todos esses mentores que a gente tem aí na mesa, que são super bons, né, a gente aprende também, por que você escolheu a Conqui, cara? Assim, eu preciso até pedir desculpa, mas a única mentoria, de fato, que eu comprei no consórcio foi a sua. Foi a Conqui, foi aqui. Por quê? Legal. De novo, né, cara, eu invisto muito em curso. Assim, O que ele tem curso de IA, meu Deus do céu. Eu tenho, a minha esposa, talvez eu vou mandar pra ela vai. Cara, eu tenho um cursos anônimos lá, porque eu sou comprador compulsório de cursos, de infoproduto, de aprender coisas novas. Eu tô realmente hoje muito nessa agenda da IA, de conteúdo, de automação. Todo mundo quer trabalhar com um negócio mais enxuto. Toda semana ele manda, olha isso aqui, Renatão, que eu fiz agora. Tem uns negócios que é bonito, tem uns negócios que é feio pra caralho. Eu tenho outro mentor também do mundo de IA, tô com um mentor de... Cara, eu gosto de fazer mentoria. Só que o que eu sempre tive comigo, sendo bem sincero, falei, pô, cara, por que eu vou fazer mentoria de consórcio? Eu pensava, isso é meio arrogante. Pô, eu sou FP, sou assessor, esses caras são tudo vendedor de consórcio, eu não preciso de mentoria de consórcio. Picareta. Eu pensava, você usou o termo, não fui eu. Então, você que falou. Falei, não, esses caras tão... Sabe, eu me sinto... Salto alto total. Eu sou acima dessa turma. Aí, acho que na segunda vez ou terceira vez que a gente se encontrou, você já tava bem mais estruturado e tal. A gente se encontrou no evento da Servopa, lembra? Eu já tava razoavelmente com algumas dores, verdade. Foi no evento da administradora. Tava com algumas dores, tava, pô, eu acho que eu tô vendendo meio que gato por lebre, eu não sei se eu tô fazendo a conta certa. Aí você sentou, acho que foi no almoço, começou a fazer conta. Eu falei, pô, esse cara é foda, hein? Esse cara faz conta. Aí ele falou, eu sou engenheiro e tal. Pô, que top, hein, velho? Então eu sou um bebê, sou uma criança, não sei. Vou vestir a sandália da humildade e vou entender. E aí você também ensina funil de vendas, funil de coisas e tal. Mas o que, pra mim, na época, mais agregou foi a parte técnica. Porque é o que conecta comigo. Cara, por ser tão estudioso, por fazer tanta certificação, eu acho que pra eu vender alguma coisa, eu preciso ter um embasamento muito técnico. Porque o cliente não vai conhecer. O cliente, no final, ele vai confiar em mim. Mas o que eu vendo ativamente, falo ativamente pro cliente? Cliente, pode confiar 100%, porque eu fiz uma curadoria que você não tem ideia. E aqui até, poxa, eu vou compartilhar esse conteúdo com meus clientes. Cara, porque eu faço curso, mentoria, porque eu quero estar sempre aprendendo coisas novas, entendendo novos universos e me qualificando, seja como profissional, como ser humano. Então, tem uma outra aba de negócio, até falei aí, tá na parte. Cara, eu adoro investir em inteligência emocional, conhecimento humano, faço várias imersões, física quântica, mentalidade. Vamos falar, pô, Paulo Vieira, adoro, amo Método CIS, amo Elton Euler, são alguns outros mentores de outras bolhas que não tem nada a ver nem com o universo financeiro, com finanças, e vendem, né, cursos, mentorias. Então, quando eu fui fazer a sua mentoria, foi mais ou menos essa. Eu tive que vestir, e de novo, com toda sinceridade aqui, a sandália da humildade. Cara, talvez eu tenha o conhecimento técnico da minha praia. Se precisar falar de investimento, de produto, de alocação, eu vou dar o banho em muita gente. Mas no consórcio, eu tô vendendo uma estratégia. Você me fez enxergar isso. Não, você tá vendendo uma estratégia que você tá indo pro caminho errado. Então eu preciso aprender. Vou vestir essa sandália da humildade. E aí tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa foi que eu, aprendendo a fazer conta, hoje eu bato o olho em 80%, 90% dos grupos e das administradoras. Eu falo, não, isso aqui eu vou trabalhar, isso aqui eu não vou trabalhar. Que no final também é muito positivo. Porque eu sei hoje avaliar muito perfeitamente. Ali a gente tá falando até de conta de quanto vai pro fundo comum, que ninguém vê. O Leandro é doente nisso. De arrecadação, de antecipação de taxa. É uma informação que, cara, de 17, 18 anos de mercado, eu nunca imaginei Você descobriu na que a mentoria, administradora ganha muito mais na frente do cliente do que o próprio cliente, do que o fundo comum. E a gente tem um grupo exclusivo aqui em parceria, né? Que o nosso grupo exclusivo, ele inverte a moeda. Ele arrecada mais fundo comum do que taxa. Isso.
Cara, isso é 100% íntegro. E eu posso falar, tô dizendo aqui, 99% das administradoras antecipam taxa. Ganham mais dinheiro do que o cliente, do que o vendedor também. Uhum. Nos primeiros 2 anos, 3 anos. Ah, por que o grupo começa a performar depois de 4 anos? Porra, tá antecipando taxa pra caramba. É uma informação que hoje me qualifica a falar, cliente, não compra esse produto. Porque esse produto tá antecipando taxa. Você só vai ter resultado em 7, 8 anos. A média ótima de contemplação é 9 anos, 8 anos. Ah, mas não importa se é meia ou se é parcela integral. Se você tem uma antecipação de taxa alta, não importa o produto, vai entregar, vai performar errado. Agora, eu consigo qualificar melhor o meu discurso, e a mentoria com você me ensinou isso. Parte técnica que conecta comigo, talvez não são todos os profissionais que vão ter essa exigência, mas eu, para vender qualquer coisa, eu preciso entender tecnicamente o que eu tô vendendo. Isso é o Leandro. Talvez não são todos os profissionais que pensam assim. Mas eu recomendo que todo mundo entenda pelo menos o básico. Só que o básico tá todo mundo falando. E quando chegar um cara do investimento, um CFP, com todo o respeito, que vai mostrar para o cliente a verdade e falar, olha, esse grupo da administradora XYZ ou essa parcela não faz sentido, você só vai vir com o pastinha, que a gente brinca, vai vir com argumentos rasos, Sim, que não vai convencer. Adaptar a narrativa para um produto errado, na verdade. E aí esse é o grande mal reputacional a mentoria atual. o educacional e as pessoas... Cara, às vezes o cara tá com 30 anos de mercado. Mudou o mercado, cara. Você precisa entender, sim. O cara tá estudando todo dia, o cara tá vendo todo dia. Ele é parceiro em várias administradoras. Ele senta aqui, faz a mentoria. Entende, conversa. Funil de vendas, cara, eu sempre... como eu falei, sou comprador e compulsório de cursos. Então, eu já fiz vários cursos de funil de venda. Eu sei vender. Eu sei captar clientes. Agora, cadê a engenharia do negócio? Cadê o Cadê a resultado? matemática? E aí, assim, e ter segurança. Porque quando você afirma uma coisa, reputação, nome... Cara, eu venho de uma família humilde. Meu pai e minha mãe sempre ensinaram muito isso. Cara, você pode errar um coisa, mas nunca perca o seu nome. Acho que quem vem de família humilde, família pobre, fala, não, meu CPF, minha vida é meu nome. Então, a minha imagem, meu nome, as coisas que eu tenho a falar, eu quero entrar de cabeça erguida e aberta em qualquer lugar. Pode falar, pô, o Leandro talvez é um cara mais chato, é isso, é crítico, mas eu faço o certo. Sim. E para eu fazer o certo, entender e ter essa avaliação, é só curadoria técnica. Não é só na raça. A raça, a vontade, a fome, ela, como eu falei na primeira fala que a gente conversou, ela é natural de quem tá querendo vender e comerciar, e vender alguma coisa e crescer na vida. Mas a parte técnica é o que diferencia o profissional. Uhum. Então, por isso que eu fiz a mentoria só da Conqui. O resto, eu ainda tenho algumas mentorias do mundo de consórcio que eu quero muito fazer. Mas a sua foi a única até aqui, porque, cara, é basicamente... Acho que não... Quando você fala do consórcio, cara, é uma coisa que é paixão, é Brilha o amor. olho, né? E percebe, e conecta. Então, a gente fala muito de storytelling, né? E quando você começa... Eu já brinquei várias vezes quando você começa a chorar e tal. Sim, sim. Meu Deus do céu. Mas isso conecta de uma forma que convence qualquer pessoa. Independente da barreira técnica. Então, pô, eu conecto pelo técnico, mas a essência É emocional, né? é muito maior. Porque Então- quando a gente vive o nosso propósito, né? Quando a gente vive de fato aquilo que a gente entrega, Fato. conecta, porque não tem como você mentir, né? Não tem como você ser alguém no palco ou ser alguém fora do palco que é diferente do que você é na vida real. E eu lembro do Leandro que a estratégia que eu utilizei, né? Primeiro eu me aproximei dele de forma como amigo mesmo, né? A gente é lá da Zona Leste, lá do Tatuapé, ali do Anália Franco, né? E aí a gente trocando ideia e tal, ele me chamou no WhatsApp, a gente começou a conversar. E aí ele começou a me perguntar várias coisas. Falei, cara, você tá indo pelo caminho errado, o caminho que eu vejo pra você é esse daqui, consórcio como investimento. Mas consórcio não é investimento e tal. A gente ficava até 2 horas da manhã discutindo no WhatsApp. Você lembra disso? Sim. Falando de consórcio e tal. E aí teve um belo dia que ele virou assim, me lembro como se fosse ontem. Quanto que é a mentoria? Fala aí, vai, quanto que é, vai, que eu vou entrar nesse negócio aí. E ele acabou entrando, acabou fazendo parte. Hoje é um cara que eu vejo assim, cara, se a Conqui tem um desenho de mentoria, se o desenho que a gente fez lá atrás, Ricardo, de mentoria, foi pensado e foi feito, foi pro tipo de pessoa como o Leandro. Por quê? Porque ele é um cara que ele é muito mais preocupado com o resultado do cliente do que com o bolso dele. Uhum. E esse é o principal jogo para quem quer ter longevidade no consórcio. Exatamente. É um negócio que tem que ser feito a médio e longo prazo. Uhum. Né? Ele brincava, pô, mas como é que tem esses caras aí que
que ganham 2% na adesão de comissão, como é que ganha porrada e tal. Aí eu falei, cara, se você quiser penalizar o cliente, cobrar uma taxa de adesão absurda, quiser dar porrada, você vai vender isso daí. Só que eu sei que não é o teu perfil. Por quê? Todos os mercados que são correlatos ao consórcio, assessoria de investimentos, corretores de seguros, corretores imobiliários, os próprios bancários, têm algo a perder. Se ele faz uma venda de um consórcio pensando só no bolso dele, o que vai acontecer? O cliente que está na parte de assessoria de investimento, ele vai dar um churn, ele vai tirar o investimento dele. Exatamente. O cliente que tem um capital ali investido em alguma coisa, ele vai tirar. Ele comprou algum produto, ele vai acabar saindo. Por quê? Porque o cliente, muitas das vezes, ele quer o tudo ou nada. Né? Eu vou confiar as minhas finanças Aí você pensa, nesse né, cara, Renatão? entendeu? A curadoria técnica, a importância do que é, o que foi a sua mentoria, o que é a que a gente aprendeu aqui, que é... Eu tô colocando em risco, como eu falei, eu tenho clientes que estão no 10 anos, no mínimo 6, 7, que já eram do banco, tem clientes novos que vieram por indicação desses clientes. É um relacionamento de 7, de 8, de 10 anos. E esse cara tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. A minha maior cliente tem 30 milhões comigo. Imagina eu colocar em risco esse 1, 2, 10, Por causa 5 de um milhões consórcio de 500 mil. por causa de um consorcinho. Não ou faz sentido. como pô. a turma pensa aí na comissãozinha do mês, do semestre. Cara, isso é a pior coisa que qualquer profissional, e não só do mercado financeiro, de qualquer mercado, pode pensar. exato. Então, o meu risco ao vender consórcio ele é muito maior. Por isso que eu falei também, eu preciso entender mais profundamente, para não ficar só nos argumentos rasos, entender a técnica, a matemática, a engenharia do processo de cobrança, que eu jamais imaginei que era como faz. Não, que agora eu entendo como é que é um processo de cobrança. E só a forma de cobrança de um grupo de consórcio. E não é administradora, porque tem grupo dentro de uma administradora que pode ser feito de uma engenharia X e de outra completamente diferente. Da mesma administração. Na mesma administradora. E assim, o mercado é poluído. Não, eu acho que é básico que toda administradora quer entregar um bom produto, né? Você não tem administradora ruim. Talvez tem produto especificamente mal montado e vendedor mal intencionado. Até tem. Se pegar a top 5 do ranking invertido, é tudo ruim, mas... E essa curadoria do risco que eu tô correndo ao vir a esse propósito que a gente tá falando, né? Unir mundo de consórcio, unir mundo de investimento, é perder o meu cliente. Cara, e não tem. Eu quero chegar sempre com a cabeça erguida, aberta, de olha, o melhor foi feito. Sim. Eu não quero saber se, né, a gente tá com um produto XY. Cara, o melhor pro que nós pensamos e que eu fiz essa curadoria e entendi, é isso aqui que a gente tá pensando. Então, dormir com a cabeça botar a cabeça no travesseiro e saber que você tá fazendo o certo, tem essas vantagens. Ô, Leandrão, e me fala uma coisa, cara. Você que é um estudioso, é um cara que tem várias certificações e tá em vários ambientes, como o do Paulo Vieira e tal. Pra você, cara, qual que é, assim, a influência de um ambiente? De um ambiente que vai te ajudar nessa parte técnica, que vai fazer você prosperar, que vai fazer você mudar a sua... Porque eu vejo claramente, hoje é um outro Leandro, do Leandro que eu conheci há 3 anos atrás. É um cara que tem uma visão diferente. Eu fico muito feliz, né, de nós termos contribuído com essa visão, mostrando até o que tá por trás. A gente abriu literalmente a caixa preta do consórcio, que ninguém faz por aí. A gente conseguiu fazer através da mentoria e fazemos isso. Pra você, qual que é o poder do ambiente, cara? Cara, a ambiência faz toda a diferença e a mentalidade é 100% do resultado. É o que eu penso, assim. Quando o cara tá bem, é igual, sei lá, esporte. O cara acordou bem, treinou bem, comeu legal, dormiu bem e tá indo pra cabeça do jogo ou da competição com a cabeça alinhada, ele vai brilhar. Agora, se o cara tá com a cabeça bagunçada, se não tá bem, não vai dar certo. Então, o ambiente, ele te impulsiona. Eu tenho algumas críticas de algumas localidades, algumas administradoras aí, mas uma coisa que eu admiro muito em outras administradoras que tem essa ambiência de impulsionar o cara. Até uma seita, né, que a gente brinca, né? Enfim, não vamos entrar muito nesse mérito, mas, cara, impulsiona. Por que aquele vendedor, aquele consultor daquela administradora vende mais ou performa Mesmo mais? sem ser tão técnico. Porque o ambiente É isso. dele é proporcionado, é treinado, das 7 da manhã às 8 da noite que o cara tá trabalhando para o ambiente performar. Então, cultura, estar num lugar interessante, não ser interessante, não ser interesseiro, tudo muda quando você tá num ambiente que te transforma. Então, de novo, eu tenho
uma humildade que eu tento buscar muito de, olha, se eu tô chegando num lugar novo, eu vou baixar, vou entender e falar e mostrar. Mas também em ambientes que te impulsionam, poxa, no mesmo consórcio do que nós nos conhecemos, eu vi um cara chegando de Aston Martin, que é o Raimundo. Sim. Ele nem me conhece, ele nem sabe quem eu sou, mas esse é o cara que eu mais admiro dentro do consórcio. Ele é o cara mais técnico? Sabe muito, conhece Sabe pra muito. caramba. Ele é um cara, mas cara, é um cara íntegro que tá 40 anos vendendo consórcio, 35 anos vendendo É, consórcio. a terceira geração. E o cara anda de Aston Martin, vendeu já, né? Mas anda de Aston Martin. Cara, dá pra chegar lá. Sendo íntegro, sendo bom, sendo... Só essa ambiência, olha a referência. No investimento, mas a Aston Martin não é nada. Não, tem um carro de 2, 3, 4 milhões de reais, mas no investimento é uma ambiência que eu nunca tinha visto um assessor, ou mesmo dono do escritório, até porque a galera precisa ser um pouco mais humilde lá, tal, mas nunca tinha visto. E isso mudou completamente. Falei, cara, dá pra chegar. Perfeito. É um branding que ele usa, é uma forma que ele usa ali, lógico, de poder se posicionar, porque ele vende, né, carro de alto padrão, carro Sim. E, Ele se conecta com isso. e, É, e agora, eu quero estar no meio de empresários. Cara, se porte como empresário, esteja no é ambiente. isso. O relógio, eu não dou muito, você dá muito valor, né, pro Eu relógio gosto e tal. bastante. O Ricardo gosta também. Eu ainda não conectei com essa história, mas sei também que é uma forma de você estar no ambiente. Pô, meu relógio de 10 mil, de 5 mil, porra, o do cara é 50 pau. Não é ambição ou ganância. É como que esse cara fez pra poder se dar ao luxo de ter um negócio descartável, e desculpa o termo, se eu posso estar sendo errado aqui, de 50 pau. Cara, ele chegou ao nível do cara, jogo que o cara tá jogando, como é que esse cara pensa, como é que ele faz, onde ele anda, como que ele fala com as pessoas. E é a ambiência que vai te dar isso. É você estar num ambiente com o Raimundão, cara, me explica, como é que você faz pra vender? Parado numa viagem, você e tua esposa, 16 milhões, 20 milhões. Cara, ele tá num ambiente que as pessoas, pra ele, pagar 5 mil, 10 mil, 30 mil, 20 mil de parcela não é nada. Ele não tá mais preocupado com a parcelinha de R$1.000, de R$300. O jogo, Resultado. o local, a vida que ele tá vivendo é essa. Então, 100%, eu posso afirmar, assim, até pelo que a gente também investiu de conhecimento. Mentalidade, localidade, você conecta com pessoas cada vez melhores se você tiver aberto e em ambientes que são favoráveis para isso. Inclusive, Manda. tivemos episódio com o Raimundo aqui, então Verdade. quem não viu ainda, é só Raimundo e ver a aqui. Thaís. Foi um episódio Raimundo- maravilhoso, muito legal Thaís mesmo. consórcio. Raimundo é uma das pessoas que eu mais admiro no consórcio. E ele nem me conhece, mas tudo bem. A gente vai te conectar com ele. Um dia eu vou chegar lá, porque o cara é fenomenal. Cara, o cara é fenomenal. Ó, então Como é que você vai falar? O cara ele é top, sei lá, no mínimo top 5 em 5 administradores diferentes. Então, cara, Não, pô, mais, esse cara cara, é mais. Eles têm- diferente. Teve um vídeo que a Thaís fez. Ela colocou os prêmios todos na mesa, assim, cara. É um negócio absurdo. E eu já estive lá em BH, na sede deles. Frequentei a casa deles. Inclusive, Thaís, Raimundo, um beijo enorme pra vocês. Dia 6, eles estarão no Consórcio Day do Joelson. Então, já é uma Eles são muito forma... amigos, né? São Uma muito forma da amigos, gente amigos. conectar, a gente vai estar lá também com o stand da Conqui, eu vou palestrar, a gente vai falar do Simula aqui lá dentro. Então já tá o convite aí pra você estar E com a aí eu gente. recomendo para todo vendedor especialista de consórcio, cara, o que esse cara faz para ele ter tanto resultado? E não é resultado. Cara, ele vende e vende com qualidade, Vende. porque se ele tá no top lá das administradoras, não é só volume, também é Tem qualidade. 97% de adimplência na carteira, cara. Qual o É um segredo? negócio Você incrível, acha que eu cara, preciso. é muito legal. Tem alguma coisa que eu preciso aprender com esse cara? Com certeza. E a ambiência, Com que a gente certeza. está falando aqui, né? É. Então, um ambiente correto te conecta a pessoas corretas para que você tenha oportunidade de consumir, aprender e É absorver o conhecimento. Quer ver um outro cara que fez uma experiência? Eu conheço também, você admira e conhece também, que é o João Torre. Cara, sensacional. olha o que esse cara tá fazendo no mercado de consórcio. Na verdade, eu já acho que ele nem faz mais, nem fala mais. Ele tá num ambiente com o Flávio Augusto, que é o maior. Cara, É é, isso. unanimidade no mercado empresarial que o Flávio Flávio Augusto é um cara muito foda. Caio, E sabe, eu tenho uma Alfredo. E notícia pra ele é te dar. referência no mercado porque tá numa ambiência. E ele conta, né? Eu já vi algumas palestras. Ele falou, cara, o que mudou o nosso jogo, a gente vender, sei lá, não sei, deve estar vendendo 1 bilhão por ano, vende muito o consórcio. Não é o consorcinho, a prospecção, a parcelinha. Não. É eu estar no ambiente de um G4, que só tem Isso. empresário. É eu estar no ambiente do Flávio Augusto, da mentoria. Pô, eu paguei 300 mil no Mastermind. Cara, pode ter certeza que ele já vendeu 10 ou 15 ou 50 vezes mais Muito. só pelo ambiente que ele tá. Uhum. Então, as pessoas têm muito esse gargalo. Pô, então eu preciso ir numa mentoria, no Mastermind de 300 mil? Não. O que dá pra eu fazer hoje, talvez, cara, é um grupo de networking É isso. de final de BNI, semana, é um BNI. E É um, isso é muito legal. ou nem BNI, porque o BNI também tem o seu custo. Cara, às vezes é um jantar, uma palestra de alguém. Pô, posso falar também? Eu falo de...
é o que dá pra fazer. E quem quer faz. Inclusive, E aí, lógico, você vai aumentando, porque, cara, vai dando ROI. é isso. Cheguei num ambiente, fui pro outro, subindo. Daqui a pouco, a mentoria, o mastermind de 100 mil, de 200 mil, 300 mil, é barato, porque é um investimento em você. Uhum. O próprio Fabiano Lage, ele começou no clube de venda do Darlan Souza. Hoje ele tá no ecossistema do Neymar. É, Absurdo. incrível. Absurdo. O diretor comercial da Roma, que é nosso parceiro no consórcio com Ki, é nosso amigo pessoal. E cada É conexão, ele tá num ambiente de muita conexão, é muito outro, legal. ele é outro cara que eu admiro muito também. A gente já teve algumas experiências o falando Lage com o Fabiano. É fantástico. Cara, o Darlan é outro cara também que... Outra bolha e veio pro mercado. Veio. Uhum, Tem o Mudou, recorde, quebrou paradigma. uhum. E ele fala uma coisa que eu acho muito legal. O consórcio, ele é tão bom, que você não precisa mentir. E o consórcio é a única ferramenta que o custo é menor do que o custo do próprio capital. né? É isso aí. Perfeito. Pouca gente vai conseguir entender isso, mas é do jeito que eu tô falando, do jeito que vocês estão falando. Cara, o custo do capital no Brasil, no mínimo, é É 15. o dinheiro mais barato do mundo. Se a taxa de administração é 20, então é só diluir no prazo. Não, cara. No pior dos cenários, a gente entrega um custo de capital de 6, de 7, de 8, que o custo do capital do crédito por empresário, para a empresa, tá 15, 20, 30. Então, Uhum. só o fato é autodefesa, Uhum. né? Você ter, seja É. no planejamento empresarial ou no planejamento pessoal, financeiro, pessoa física, você ter o consórcio, porque Sim. ele o custo do capital é menor do que o custo do Estrutura. dinheiro do Brasil. E aí, pegando um gancho no que o Leandrão falou aqui, do João Torre, o João Torre é um dos nossos convidados Ô, Joãozinho legal. Matalá, do método PVA 2, que vai acontecer amanhã. Hoje é quinta-feira, amanhã a gente vai ter a nossa segunda edição do método PVA. Você participou do método PVA 1, né? Sim, Vai sim, estar lá sim. com a gente recebendo premiação, placa de vendas. Então, o João Torre vai trazer um conteúdo no sábado para poder falar sobre consórcio como investimento, como que ele fez para estar em Posicionamento ambientes assim, digital. posicionamento Ele é digital e tudo fenomenal. mais. E olha só... Peraí, rapidinho, Leandrão. Tem ingresso disponível ainda, Ricardo? São pouquíssimos ingressos que ainda estão disponíveis, então se você quiser participar, corre lá, já reserva o seu para poder garantir É amanhã que começa. acesso. Amanhã. Então não perca essa oportunidade. Ainda tem ingresso. Quem quer crescer tem Então, que aprender. Leandrão, Olha só o que a gente Manda. estava falando da resposta da sua pergunta do que é a ambiência, do se o ambiente faz a diferença. Eu acabei de citar, nem sabia, 2 caras que eu admiro, e tem muitos outros, o próprio João Joel, são um cara que eu E admiro. que tem episódios também do Só Conquicast. por ambiência, Boa. eu vou conseguir me conectar. Porque eu sou conectado com você, com caras que eu admiro. Então, isso é o poder da ambiência, respondendo a tua pergunta, cara. Você tá num ambiente que vai te proporcionar coisas totalmente diferentes. E eu vou aprender muito no método PVA com o cara Agora- que tá vendendo 1 bi, 2 bi, 3 bi por ano. Cara, isso aí. eu tô ótimo. Vou tá lá no ambiente e vamos o Leandrão seguir. não vai É nem isso aí. pra ver a gente agora, ele vai ver para ver o, vai lá pra ver o vai lá pra Os ver o convidados. Joãozinho Torre. Então, ó, já tá confirmado, ó. Raimundo, cara, eu sou fã. Raimundo, o cara é bom. Ó, já tá confirmado. O Joelson Santos, Lubana Arnolds, árabe do consórcio. A gente vai ter o pessoal da Stellantis lá, o maior ecossistema automobilístico do Brasil. A gente vai ter João Torre, já comentamos, Neto Pousa, Pousa. falando sobre Planejamento planejamento financeiro Olá, e olá, organização Ele é a um médio e cara longo prazo, né? incrível também, que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, faz sentido bater um papo com ele, que ele Boa, Ele vou tem conectar. Mais um ambiente que eu vou conectar ali. tem um papo Tem de tudo a ver com o meu- prosperidade absurdo, Ele é assim, uma absurdo. energia maravilhosa. É um cara Que que bom. faz sentido. Novão. Novão. E é Vai ter um incrível. cara lá top também, Ricardo Arruda. É, o Brad Brad Pitt Pitt da da contemplação. É, o Brad Pitt da contemplação. Eu vou estar lá, o Eric vai estar lá também. Então, deixa eu fazer o meu jabá aqui, o nosso jabá, né? Pra Perfeito. poder conectar, ó. Você que então é vendedor de consórcio, é amanhã já o nosso método PVA. Não sei quando você tá assistindo esse vídeo, então corre que ainda dá tempo de comprar o seu ingresso. Até hoje, às 23h59, a gente vai estar com os ingressos, se tiverem ainda, né, disponíveis. A gente vai estar Eu acho com o que vai link acabar. na descrição também, acho. Então, corre, já garanta a sua inscrição pro método PVA 2. Acredito que vai ser a última vez que a galera vai ver o método PVA nesse formato, né? Nesse formato, a gente vai remodelar aí. Então, eu tenho certeza que é uma oportunidade que a galera não pode perder, né, Ricardo? Exatamente. Esse formato mais pocket, por que não? É um formato menor, é um formato onde a gente consegue estar conectado com 100% de todo mundo que vai estar lá. É verdade, porque Os depois o próximos- negócio vai tomar uma proporção absurda, né? A fila, a demanda reprimida que a gente tá por ingressos ali é realmente muito grande. E os próximos, com certeza, serão muito mais volumosos. É Então, isso. não perca a oportunidade. Ô, Leandrão, e pra gente terminar aqui o nosso podcast de hoje, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz pros convidados, que é o seguinte. Pra você,
o que é ser um expert em consórcio? Aí é difícil, às vezes eu não tava preparado. Cara, tem várias coisas, né? Domínio de produto, conhecimento técnico, integridade, não ser um pastinha que só quer venda por venda, saber falar, saber se portar, saber tirar uma essência de verdade para falar a informação correta para o cliente. Enfim, talvez não ser o cara do produto, vai ser o expert, o especialista que conecta a solução com o cliente. Em resultado. A gente estava discutindo, né? Falando de... o cara talvez do investimento, ele olha muito mais o resultado. Porque ele analisa portfólio, analisa receita, retorno e tudo mais. É muito nítido. E o consórcio, ele é um produto que vai entregar e gerar resultado mais tempo. Então, se o cara é expert, ele sabe e precisa entender e conectar a função do planejamento, a função da alavancagem, a função que o consórcio vai ter na vida financeira do cliente. Então, é sair talvez dessa pasta de vendedor, do purchase só, da comissão, do produto, porque produto por produto é tudo igual. O expert, o especialista, a pessoa que realmente se importa com o que está vendendo e como está vendendo, ele é um cara diferente. Então, acho que o expert ele precisa ser acima, né? E, como eu digo, você levanta essa bandeira e eu também tento levantar essa bandeira no mercado de investimento, unindo consórcio, planejamento e investimento, que é a revolta dos bons. Eu acho que a gente só vai ter bons profissionais, mercado bom, positivo, sem problema, sem ranking de reclamação, sem ter que ficar dando notícia ruim para o cliente, se os profissionais investirem e se tornarem mais especialistas e não só vendedores. Maravilha. Boa, maravilha. É o que Martin Luther King dizia, né? Não me incomoda o barulho dos ruins. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Exato. Então a gente tem que levantar a nossa bandeira e defender com unhas e dentes. E assim, eu tô razoavelmente até... Todo mundo que trabalha direitinho... Eu sou pequeno, né? Eu não tenho... Até me segue aí, Leandro Matias Invest. Eu tô começando no digital, se você puder ajudar aí, seguir o nosso perfil. E aí, uma outra luta, falando de mentoria, né? Pô, eu tô fazendo uma outra mentoria de um cara que tá me ajudando a fazer o crescimento do digital e tal. E a gente conecta muito isso, né? Eu conectei com ele também pelo mesmo motivo. Muito mais de mentalidade, de pensamento, de fazer o certo, de universo. E aqui a gente tá exatamente nessa agenda. Tem muito profissional bom que tá fechado. Eu posso me colocar... Eu tô falando que eu sou pequeno, que eu não sou guru, que eu não sou um grande influenciador, porque eu tenho muito sucesso no que eu faço no offline. No meu cliente, no tete-a-tete, na rua. Vendendo, cuidando e realmente atendendo o cliente de forma real. Então eu tenho esse sucesso. No digital, eu ainda não consegui. Não sou aquele cara gigantesco, mas vou ficar. Porque eu tenho uma mensagem que eu quero espalhar para as pessoas. Aí, esse silêncio, a gente vê às vezes e dá espaço. Pro cara que é bom, que é expert, que é verdadeiro, ele fica quietinho no mundo dele e não põe para fora. E vem um outro cara que às vezes é mal intencionado, mas se comunica melhor, fala o pitch agressivo, fala aquilo que o povão quer ouvir, e esse cara muda o mercado, ou vende, ou faz história, e às vezes até história negativa. A gente vê vários casos como esse. Então, quem é bom, quem é profissional, quem é expert, precisa colocar a cara. Verdade. Eu sou pequeno, eu tenho 200 seguidores, eu tenho 300. interessa. Cara, não interessa. Você é muito bom, você é especial naquilo que você faz, do jeito que você faz. E você precisa dizer isso pro mundo, mostrar isso pro mundo. Vai ser meu tio, minha mãe e meu pai que vai ver meu primeiro post. O primeiro vai ser esse. O segundo vai ser para 10, para ser 20. Daqui a pouco você tá falando para mais gente. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais coisas boas, positivas, mentalidade, a gente tava falando, pro mundo você puder devolver, com certeza a sua mensagem vai chegar mais longe. E a gente tem que parar de ser offline ou ficar só, não... Deixa os caras lá, deixa o cara estar gigante falando besteira, deixa o cara falar besteira. Não, a gente tem que também dar palco, e obrigado pela oportunidade de vocês terem me convidado, por também dar palco para pessoas que são íntegras, que são... o cara não tem 100 mil seguidores. Cara, seguidor é like, mas eu tenho experiência real, 18 anos, cuidando de gente milionária de verdade. Eu tenho hoje mais de 150 milhões de carteira, já tive mais de 1 bilhão de recursos sobre administração, já tive vários investidores. É vida real, é jogo de vida, de verdade. Tá lá com o cliente. Quando dá pau, quando tem crise, quando o Covid estoura, a bolsa cai 30%, quando cai alguma coisa, quando dá um caso...
famoso no mercado de estouro, de acionamento de FGC, cara, nós estamos lá. É vida real. Isso Enquanto aí. tem o haterzinho ou o influenciadorzinho que tá lá preocupado só com o clique, com o like, falando besteira, com espaço, com palco, influenciando pessoas de forma errada. Então a gente sim tem que ter, isso é ser expert. É você também, não só por propósito, mas, pô, eu sei o que eu tô falando, eu sei que eu sou íntegro, eu sei que eu sou bom, eu preciso que mais pessoas conectem com essa mensagem. E aí a gente vai mudar a gente vai mudar o mercado de consórcio, a gente vai mudar o mercado de financeiro do Brasil se a gente tiver esse posicionamento. Pessoas boas vindo pra Agregar. falar e fazer o bom, fazer o bem, fazer a verdade, fazer do jeito certo. E aí essa é onde eu mais me conecto com a missão que vocês têm aqui com a Conqui. Boa. Vamos juntos. E aí, Rica, considerações finais? Cara, é incrível esse bate-papo. A gente falou de muita coisa legal, muita coisa quente do mercado. E eu acho que essa conexão entre o consórcio, estrutura, educação financeira, investimentos, planejamento, ele é essencial e tem que ser falado todo dia. Então, Leandro, muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente. E, cara, a gente tá todo dia juntos aí, então espero vê-lo novamente Sou no parceiro PVA. também da casa e é isso, pessoal. A gente tem... Vocês podem fazer o pitch? Temos o melhor grupo de investimentos do mercado. E não só... Tô dizendo aqui, a minha bolha de quem fez conta no investimento e ter um estrategista que montou o desenho do grupo, a turma toda aqui, técnica demais, não é só o Renato, né? Tem muita gente por trás no bastidor ali. Queria agradecer a turma das gravações, o câmera, o time todo que me recebeu, que deu essa oportunidade da gente poder falar, de fazer uma mensagem. Pô, novamente, me segue, Leandro Matias Investe, todo dia conteúdo de investimento, de patrimônio, de arquitetura patrimonial e consórcio, também unindo esse mundo, desmistificando. É muita palavrinha, é tesouro, LCI, LCA, crédito privado, banco, ação. Cara, no final, o povão, as pessoas precisam entender o que é mercado e a gente está tentando traduzir essa missão de desmistificar a Faria Lima para o cliente. E, cara, o melhor grupo de consórcio Conqui, matemática a favor do cliente, 5 lances fidelidade, matemática que funciona, parcela que cabe no bolso, não é a meia parcela, mas é a parcela reduzida de uma forma que matematicamente contempla o cliente, faz sentido, prazo de 16 anos, que faz... por que o prazo é 16 anos? Porque os 16 anos eu arrecado mais fundo, mais parcela e contemplo mais cliente. Então a gente tem aqui, através da mentoria, só os parceiros, os mentorados que conseguem fazer, que também é um selo de qualidade, o cara precisa ter passado pelo crivo de vocês. Então a gente tem aqui acesso a um produto de alavancagem, eu uso na minha estrutura, hoje o consórcio Conqui e a estrutura da Conqui, da casa, da TED, também pro crédito, pro financiamento. Então, obrigado pelo convite de vocês, obrigado pela oportunidade. E, cara, a gente tá junto, como a gente brinca lá, até depois do fim, que eu tô com vocês aqui pra precisar. Show de bola. Só pra trazer de novo essa questão de levantar a bandeira, né? Os bons têm que falar. Eu também tô produzindo mais conteúdo agora no meu Instagram, principalmente, no meu TikTok também. Então, quem quiser seguir aí, consumir mais conteúdo, porque eu não falo apenas de consórcio, eu tento trazer também uma visão 360, análise, por exemplo, sobre a Semana Nacional de Educação Financeira, tá lá, e eu tô contribuindo, apesar de não ter nenhuma entidade de consórcios, né, no fórum que comanda, eu tô trazendo ali conteúdo para justamente agregar valor para esse tema. Qual que é o arroba, Rica? O arroba é rica.arruda. É só me seguir lá que vai ter bastante conteúdo. Obrigado, pessoal. Me sigam também nas redes sociais, arroba Renato Magno. Sigam também, obviamente, a Conqui, arroba Conqui Consórcio. Já se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma das novidades. E a gente encerra aqui. Muito obrigado, Henricão, Rafa, João. A gente encerra essa temporada do Conqui Cash, um projeto que foi idealizado há alguns meses atrás, que a gente conseguiu entregar com maestria, e a gente se vê a qualquer hora. Muito obrigado você que assistiu, tamo junto, tchau!